Olá, mais um encontro sistêmico do Grupo Mergulhe-se. E hoje a gente vai trabalhar um tema muito legal. Por que é tão difícil mudar? A gente vai ter um encontro com essa pergunta e cada uma vai poder se elaborar dentro do que é uma solução, tá? Antes, para vocês entenderem, a Aline estava falando aqui sobre as cartas sistêmicas que acontecem toda semana, na segunda-feira, lá no Grupo Mergulhe-se. E a carta sempre bate. Lu, por que a carta sempre bate? Eu penso em alguma coisa, você coloca 3 cartas aleatórias com um bonequinho ali e a carta bate para o que eu quero. Por quê? Dentro do sistêmico, nós temos algo chamado de fenomenologia e ressonância. O que são essas duas palavras? Ressonância significa que eu vou atrair situações, respostas, pessoas para as demandas que eu estou pronta para entrar em contato, para o que eu quero vivenciar, para o que eu quero olhar. É aquilo. Se você pedir, papai manda, né? Pedir, o Deus manda, né? Não? Bate na porta, pede que você será atendido. A ressonância eu poderia explicar mais ou menos assim. E acreditem, essas cartas eu não escolho intencionalmente. Toda semana eu me concentro, eu penso no grupo e tiro 3 cartas. Escolho os bonecos, coloco e mando. Então, por você se concentrar em alguma questão e visualizar um boneco que te chama a atenção, você está dando um encaixe para isso acontecer, entendeu? E qual é a questão da fenomenologia? Fenomenologia é quando eu estou aberta a observar um fenômeno. Então, você se colocou ali aberta a observar um fenômeno. Que fenômeno? Eu vou pensar em algo e vou me conectar com algum desses elementos. E eu estou aberta que um desses elementos, que são aquelas cartas ali naquele momento, vão me trazer alguma resposta que eu quero. Eu leio a resposta, que é a carta. Aquilo vai bater nessa dor e vai me trazer algum entendimento. Isso é o fenômeno, tá? Que é a base da constelação familiar. Que eu estava falando um pouco aqui no começo, que é eu ir para o movimento, que pode ser com representante, que pode ser com bonecos, que pode ser com boneco na água, pode ser no campo físico, tem várias formas, mas eu vou aberta com uma queixa, um sintoma, uma dor, olhar como é que aquele fenômeno se apresenta e ver como é que eu vou reagir a ele. E o meu processo de cura terapêutico vai acontecer o quanto eu consigo me expor, sentir e me elaborar dentro do que eu vi. Fez sentido? Dá para vocês entenderem? Então, é muito isso, tá? É muito isso. Bora voltar para a nossa pergunta do por que é tão difícil mudar. Eu escolhi essa pergunta porque eu já vinha trabalhando e organizando temas lá no grupo que tivessem de acordo com o momento e com a dificuldade do grupo, né? Para eu ter essa clareza qual era, o que é que aquelas mulheres estavam precisando, tanto no grupo quanto nas minhas redes sociais. E sempre bate no mesmo ponto. Dinheiro, trabalho, ganha, lavada, porque é um processo de dor de muitas mulheres e é um processo de dor da situação atual, de ciclo de vida como sociedade que nós vivemos. Como assim? Lu? Explica. Todos nós, como enquanto sociedade, passamos por ciclos, certo? Então, eu vou ter o ciclo da minha primeira infância, eu tenho um ciclo segunda infância, né? Eu vou ter o ciclo da adolescente e adulta. Outro ciclo, eu vou namorar, eu vou casar, vai chegar o primeiro filho, possa ser que chegue o segundo filho. Outro marco, o filho entrou na adolescência, é um marco. Muitas vezes casais se separam entre filhos pequenos, que é até a criança completar 2 anos, ou quando a criança entra na adolescência. São marcos dos ciclos de vida da família, que pode trazer muita interferência para o casal, e é meio que aqueles momentos mais decisivos. Outro marco, Lu, quando o filho sai de casa, ou para morar sozinho, ou para casar, é outro marco. E quando todos os filhos saem de casa e que esse casal ainda está junto e ele se reencontra, é outro marco. Então, esses marcos, eles marcam profundamente, principalmente nós mulheres. Por que, Lu, bate sempre na questão do trabalho e do dinheiro? Porque na nossa sociedade, o encargo de ter que equilibrar os pratos sem perder rendimento é da mulher.
Filho chegou. E aí? Vai pegar a licença maternidade, vai voltar depois da licença maternidade. Às vezes a mulher tem um monte de enrosco com a mãe. A maternidade é um ponto de dor enorme para ela. Quando ela vira mãe, ela abre essa gaveta todinha, gente. É como se a gente fizesse assim, ó. Maternidade, eu vou puxando a gaveta todinha. Menino nasceu, eu puxo mais ainda. Amamentação, eu puxo mais ainda. Por quê? Eu revivo com meu filho muito da dor da minha relação com a minha mãe. A cada fase que eu passo com ele. E aí, ainda dentro desse cenário, essa mulher é puxada para resolver. E aí, profissionalmente? E aí, muitas fazem o quê? Peraí, eu tenho que equilibrar esses pratos, né? Então, eu vou arrumar um trabalho de casa. E, primeiramente, ela faz assim, é a solução perfeita. Eu vou unir os dois mundos. Eu estou falando isso aqui porque eu fiz isso, tá? Eu boto, levanto logo a mão, que foi a primeira. A solução perfeita. Eu vou resolver tudo. Tá? Peguei, aproveitei, botei a capa da Mulher Maravilha. E tá tudo bem, bebê. Vou cuidar de 2 crianças, eu vou produzir bolo de rolo, eu vou manter essa casa e ainda vou estar gatinhas de noite. Incrível. Não dá. Você vai, provavelmente, algum desses aspectos vai te sobrecarregar, ou todos, e em algum momento você vai cobrar essa conta. E por que eu estou trazendo esse tema antes da gente entrar na dificuldade de mudar? Porque a mudança, ela exige uma postura adulta. A mudança me exige a capacidade de eu ter clareza do que eu desejo. A mudança exige de mim uma maturidade suficiente para que eu tenha um poder de escolha. Por quê? Porque a criança espera que me deem soluções. Ela espera que a solução apareça e que a solução venha dos pais. E é uma solução tipo assim, tipo, mamãe adivinha o que é que eu quero almoçar, entendeu? É tipo uma solução mágica, uma solução incrível. E quem se elabora e lida com o real? O adulto. Dores da nossa infância, todos nós vamos ter, sempre. E vamos conviver com elas sempre. E não é necessário que a gente lide com todas elas ao mesmo tempo. Não precisa ser isso. Pode ser que a cada momento você precisa visitar um tipo de dor e você vai se elaborar naquela dor, no seu tempo. Mas quando me falta postura adulta mais presente e fortalecida, eu vou ter muito mais dificuldade em me adaptar a comportamentos novos, a implementar, a pagar o preço que custa o processo de eu aprender e sustentar algo novo. Se vocês quiserem me fazer perguntas, por favor, fiquem à vontade, podem usar o chat, tá, gente? Para escrever e a gente vai trazendo esse diálogo. Eu trouxe no post, eu trouxe para vocês 5 etapas para que um processo de mudança ocorra. Que 5 etapas são essas? Primeira etapa, pré-contemplação. Lu, o que é uma pré-contemplação? Pré-contemplação é quase assim, sabe? Tá me incomodando, mas assim, eu olho de rabo de olho, eu noto aquilo ali, mas aquilo ali não faz muita diferença para mim, eu deixo passar. Eu tô ainda, eu nem olhei para aquilo direito, é a pré-contemplação. Oi, Ellen, boa noite. Essa aula, na realidade, vai para o YouTube, tá? Vai para as gravações. Deixa eu ler aqui a pergunta da Aline. Então, quando a gente tem filho, quer dizer que não dá para conciliar com o trabalho em casa. Dá para conciliar, sim, mas desde que o casal, os dois, numa postura adulta, tenham acordos claros de como isso vai ser organizado. Você olhando para a família como um todo, mas também olhando para você e você existindo. Ele também olhando para a família como um todo, para ele também existindo, e os dois, como casal, olhando para essa criança, para as necessidades dessa criança. Qual é geralmente o ponto aqui? Os casais não estabelecem uma comunicação clara do que vai ser acordado depois da chegada da criança. Vamos dar um exemplo. A mulher engravidou.
Ela trabalhava, era ativa, tinha o dinheiro dela, aquela coisa, né? Os dois saíam, viviam um estilo de vida, ok? Casaram, viviam um estilo de vida. Chegou a criança, ela bateu na dor da maternidade. Ela geralmente se fecha, né? Ela vive, ela se fecha naquele vínculo com a criança. É um processo ela até voltar a olhar para esse marido e lembrar que ele existe em termos de relação, eles dois, ela fica bem fechadinha na relação com o filho. E aí esse homem começa a chegar em alguma etapa e perguntar do trabalho. Possa ser que ele consiga perguntar se ela quer trabalhar ou não, mas muitos não perguntam. Eles começam a falar do quê? Das contas. Ele puxa para o financeiro. E qual é o ponto aqui? Eles não têm os dois diálogos claros. Nem ela fala da dor e que ela não dá conta de fazer aquele movimento. E vamos nós dois, como adultos, olhar o que é possível ser feito. E nem falei dela, né? E nem ele também chega claro e dizer assim, ó, tá complicado, tá pesado, ele tinha uma... Entende o que eu quero dizer? Então, os dois na postura adulta, falando, tendo essa comunicação clara. Isso é muito importante. Pronto, Kelly. Nesse caso, na realidade, provavelmente ele está querendo manter o mesmo modelo. Modelo familiar, que foi a estrutura. E aí, é por isso que eu quero trazer, eu precisei e elaborei trazer esse tema para vocês entenderem. Por quê? Lu, tem fórmula mágica? Tem assim, olha, casou, chegou em tal ciclo de vida, tem que fazer isso, 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 isso. Ou seja, olha, não, você não é mulher, você tem que trabalhar e cuidar do filho. Ou não, você não é mulher, você tem que largar o trabalho e cuidar do filho. Ou não, você tem que encontrar uma nova organização e focar só no trabalho. Não tem resposta mágica. Tem o que é solução para você. Tem o que você deseja viver e o que é que faz sentido para você viver dentro dos seus valores. E tem também o fato que são dois sistemas se encontrando. Você chega com uma mochila, que é a mochila do seu sistema, e de tudo que você aprendeu de certo e de errado. Com as suas crenças familiares, com as suas crenças pessoais de história. Você chega com isso. Ele também chega. Só que quando a gente está geralmente apaixonado, né? Que a gente está. O vínculo da paixão cega. Ah, não quer dizer que eu não vejo ele realmente como ele é. Não, meu amor, porque você olhou para a mochila e fez assim, não, tá tudo bem. E aí, depois de casada, ou, não, tá tudo bem, ele vai escolher. E não é assim. Quando chegam os dois com a mochila, tem que ter algum momento em que os dois param para olhar o que tem na mochila de cada um, os dois, e decidirem os dois o que fica e o que escolhe renunciar. E quando é que a gente consegue fazer isso? Os dois sabendo o que custa cada coisa na postura adulta, tomando essas decisões. E qual é o caminho para isso? Diálogo, comunicação. Porque o vínculo, que é o que a gente trabalha no sistêmico, ele se estabelece através do encontro. Que encontro é esse, Lu? É quando eu consigo me posicionar, mas também estar aberto para receber o outro. É nessa troca. E a nossa base de troca é nessa comunicação, que vai acontecer de N formas. Pode ser num diálogo, pode ser num toque, às vezes é num olhar. Mas existe esse intercâmbio. Tá, Kelly? Vamos olhar as etapas da mudança, do porquê é tão difícil mudar, para você poder se elaborar e entender. Diante desse problema, desse conflito que eu tenho aqui, em que etapa de uma possível mudança eu estou? Mas, antes de tudo, o que é que seria uma solução para mim e o que é que eu quero dentro dessa solução? O que é que eu desejo como uma solução? Tá? Então, vamos lá. As 5 etapas da mudança. Pré-contemplação. Eu estou olhando de rabo de olho. Eu sei que eu tenho um incômodo, mas eu nem me relaciono com isso. Contemplação. Como mais ou menos o caso que a Kelly trouxe. Eu já olho para aquilo, visualizo como aquilo acontece e já começo a identificar aquilo como um problema, como um conflito. Eu estou contemplando. Significa que eu já me movimentei, eu só estou olhando. Lu, como é que eu sei que eu estou nessa fase? Quando eu falo bastante do problema.
Eu falo sobre o problema. Por que eu estou falando sobre o problema? Eu estou falando sobre o problema porque eu estou começando a me elaborar de uma contemplação para uma preparação, que é a próxima fase. Esse pulo, essa transição da contemplação para a preparação, ela é rápida? Não. Por quê? Porque geralmente a gente pula essa casinha de se preparar e já quer agir. Vamos lá para vocês entenderem melhor como é que acontece. Eu estou lá, estou incomodada com a situação que está se repetindo. Pré-contemplação. Do nada aquilo foi me enchendo, que às vezes mulher tem muito isso, né? De pouquinho em pouquinho, eu vou enchendo, bateu na contemplação. Não estou aguentando mais isso. Está difícil para mim isso aqui. Eu não vou para a preparação. O que é que eu faço? Eu vou logo para a ação. Qual é a ação de quem está na dor, que é na contemplação, e vai logo para a ação? Eu grito, eu estouro. Entendem? Eu vou para uma ação exagerada. Por que eu vou para uma ação exagerada? Porque eu não me preparei para lidar com aquilo. Então, a minha dor explodiu. Tá? Tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo acompanhar as etapas? Falem aqui para mim, por favor. Tá fazendo, né? Ok. Se vocês tiverem alguma dúvida das etapas, vão me falando. E por que eu estou trazendo isso aqui? E antes de chegar, Lu, quais são as etapas mais importantes na realidade de um processo de transformação? Preparação, ou seja, se eu não contemplo, se eu não vejo aquilo como um problema, como um conflito, aquilo vai passar, vai fazer parte da minha vida, ok? Então, fases importantes. Primeiro, eu tenho que contemplar, eu tenho que ver aquilo como um problema, mas, acima de tudo, eu tenho que desejar uma solução. Porque se eu não desejar verdadeiramente uma solução, eu não me preparo, eu não vou agir, e o mais importante, eu não vou fazer a manutenção para pagar o preço que custa esse novo comportamento na minha vida. Porque todo novo comportamento, toda nova postura, tudo que eu queira mudar no meu sistema familiar, nas minhas relações familiares, que já foi quase como uma carta marcada, né? Todo mundo meio que já ocupa aquele lugarzinho e já dá aquela resposta. Quando eu quero mexer nisso, o sistema faz quase que isso aqui. Ele puxa o freio de mão do carro e faz assim, volta. Tá pensando que vai fazer o quê, bonita? Ele puxa. Lu, como é que o sistema me puxa? Culpa, bebê. Bem muita culpa por fazer diferente. Tá? Outro ponto, como é que o sistema me faz voltar? O pessoal reclamando, mas sim, você mudou, você está diferente. Eu não estou lhe reconhecendo mais. Porque choca. Choca com o quê? Com a imagem que aquela pessoa tinha de mim. Ela não se relaciona comigo. Nós nos relacionamos com a imagem que a gente constrói das pessoas. Com as expectativas que a gente tem do comportamento das pessoas. Então, quando eu insiro um comportamento novo, o que vai acontecer? Choca. É quase aquela coisa assim, você vê, tá lá, seu marido foi do nada, ele acordou bem inspirado. Lavou os pratos, fez as coisas, você tá quase dizendo assim, o santo tá querendo reza. Choca. Você reclama. Diz que quer que faça. Mas quando faz, o que acontece? Choque do que eu já estava acostumado. Então, entendem? Nós criamos isso em relação ao outro, mas o outro também cria. E muitas vezes a minha dificuldade é fazer essa ponte. Porque é muito fácil eu ficar preso na minha própria dor. É muito fácil eu ficar preso na minha própria visão de mundo. E qual é o convite que o autoconhecimento e a visão sistêmica faz para você? Você é um elemento entre todos. A dor que dói em você é a mesma dor que dói no outro. O limite que você tem também é o limite que o outro tem. A base do sistêmico é a inclusão, gente. E nós somos acostumados a querer como solução apenas a mudança do outro. É quase uma lente automática que eu boto. Ó, Lu, vários clientes eu escutei isso. Não, Lu, você não está entendendo. Para melhorar, ele tem que mudar.
Aí eu faço, ok. Mas não é ele que está na terapia comigo hoje. Ele não está ainda na contemplação, ele não está achando que o comportamento dele é um problema. Quem está achando é você, entendeu? Quem está se comunicando e cobrando, exigindo uma mudança é você. É fácil? Não é fácil. Eu não estou falando que é fácil, eu não estou falando que é simples. Mas, como se a gente tivesse todo mundo no barco, todo mundo sentadinho no barco, cada um em uma posição. Se uma pessoa se levantar do barco e dar um passo numa direção diferente, o que é que acontece? O barco começa, tá lá, um equilíbriozinho. Possa ser que esse equilíbrio não seja saudável, tá? Mas é o equilíbrio que todo mundo conhece. É o jeito que todo aquele sistema e aquela família conhece de se movimentar. Por isso que no sistema que é tão forte a gente vê a repetição do padrão. Os pais se relacionavam assim, os avós se relacionavam assim. E a gente vai fazendo a manutenção disso. Por quê? Porque foi o conhecido, foi o que eu visualizei pequenininho, e é também o que eu acesso como crença familiar mesmo, entende? Como o que é pertencer àquele grupo. Então, por que é tão difícil mudar? Porque muitas vezes eu ainda não vi aquilo realmente como um problema, e às vezes o problema se torna o meu problema de estimação. Lu, como é que eu sei que eu tenho um problema de estimação? Precisa do autoconhecimento do ponto de quê? Autoobservação. Vai ser o problema que você mais repetir. Aquele que você conta para todo mundo. Tá, meu problema de estimação. Então, meu problema de estimação, ele está em que nível aqui? Contemplação. Eu me habituei a ele, eu me relaciono com ele e eu tenho uma identidade a partir desse lugar que eu me relaciono com ele. Ele me dá algum senso, ou de pertencimento, às vezes, na minha família, ou ele me dá alguma posição, ele mantém vínculos. Às vezes, um problema num sistema, que a gente chama de sintoma também, um sintoma no sistema, ele está ali para manter o vínculo. As pessoas aprenderam a se vincular, a se relacionar daquele jeito. Como, dar exemplo, muitas vezes é por doença, o pertencimento é mantido em uma família por doença. Às vezes é por uma forma de manter um casamento. Às vezes é por uma dificuldade das mulheres conseguirem ocuparem um lugar de trabalho e crescerem realmente. Ou seja, é como se naquela família ou você é dona de casa ou você trabalha fora. Não tem o E. É só ou. E às vezes você fica numa luta no ou, né? Essa luta dividida internamente. Eu vivenciei isso profundamente porque era muito assim dentro do meu sistema familiar. Como eu me elaborei dentro disso? Eu precisei passar por pré-contemplação, eu precisei passar pela etapa de contemplação, enxergar isso realmente com clareza, porque até boa parte da minha vida eu não enxergava isso com clareza. Sendo que é assim, né? É muito comum, tá? Por quê? Porque é um lugar novo para as mulheres. As mulheres estavam presas dentro de casa cuidando dos filhos, certo? Aí algumas mulheres começaram a quebrar isso e foram trabalhar, ok? Você vê em massa, em grupo, mulheres que fazem os dois? Geralmente, o que é que a gente vê nas conversas? Nossa, ela largou tudo para cuidar dos filhos. Ou, minha gente, ela largou essa criança numa creche. Geralmente, a gente escuta as duas pontas da corda, né? Tá? Nas famílias, nas rodas, nas conversas. Qual é a geração que está começando a trabalhar o E? A geração de mulheres. Gente, se você for parar e pegar dados do Sebrae, principalmente no período de pandemia, 90% dos empreendimentos que abriram foram femininos. Isso é um dado muito alto.
Fora que já vem esse processo muito ao longo do tempo do quê? Da mulher buscando empreender para fazer esse E. Mas quer dizer que a gente já sabe um caminho saudável de construir isso? Não, estamos todas nós construindo isso. Estamos construindo um novo conceito de maternidade, estamos construindo um novo conceito de ter uma relação com essa criança onde ela pode ser ouvida, porque uma família nutritiva, como dizia Virginia Satir, é uma família onde a criança ela tem voz, onde ela é ouvida. Não é ouvida só nos seus desejos, ela é ouvida nas suas demandas, como uma criança. Eu atendo o que aquela criança realmente necessita, eu olho para ela e eu atendo a criança. Eu não atendo a minha dor refletida na minha criança. Então, nós estamos, como mulheres, caminhando para construir isso. O quê? Esse E. Como é que eu construo, equilibro minha família, minha vida familiar, esse meu lugar, esse meu papel como esposa, como mãe, mas também como é que eu incluo esse lugar, esse meu papel, eu como uma empreendedora, ou eu dentro da minha profissão, e como é que eu construo isso equilibrando no E? Tendo esses dois caminhos. O que é que vai ser equilíbrio para você? Cada sistema vai ser único. Vai ter mulher que o equilíbrio vai ser realmente meu filho passa o dia, mas à noite eu tenho tempo de qualidade. Vai ter mulher que vai dizer, não, eu trabalho enquanto ele está no período da escola. Entende o que eu quero dizer? Além da gente estar construindo como sociedade esse lugar, cada família e cada sistema é único, e cada um, eu, na minha postura adulta, olho para o meu cenário da forma mais honesta que eu puder, para o que eu estou vivendo hoje, e a primeira pergunta que eu tenho que fazer, o que é a solução para mim? O que é que se acontecesse aqui, poxa, eu ia ficar muito feliz. Realmente é isso que eu desejo que aconteça. E possa ser que o que seja solução para você não seja o E. Possa ser que o que seja solução para você seja eu quero crescer e me dedicar à minha carreira e o meu tempo de qualidade com meu filho vai ser assim, assim e ok. Por quê? Porque você é a mãe certa para essa criança. Como ele tem um pai certo para ele. Mas ficamos muitas vezes lidando na contemplação do problema, no estágio de contemplação do problema, mas eu não me preparo, eu não me elaboro para descobrir o que é solução para mim, o que é que eu quero. Eu não me preparo para me posicionar diante do outro. E na hora que eu me posiciono, eu tomo uma ação consciente. E quando eu tomo essa ação consciente, eu vou fazendo a manutenção desse novo comportamento. Então, por que é tão difícil mudar? O seu cérebro se acostumou com a rotina que você já alimentou dentro dele. Ele vai no piloto automático. Primeiro estágio. Segundo estágio, você realmente vê o que você quer mudar como um problema? Você está na pré-contemplação, que é só um incômodo, ou você já está na contemplação, você já está vendo aquilo como um problema? Se você já está vendo aquilo como um problema, você já deseja uma solução? Você quer resolver isso? Você se sente pronta para resolver isso? Lu, não me sinto pronta. Toda vez que eu vou tentar conversar com ele, eu choro muito, eu fico muito fragilizada. Então, você precisa se fortalecer emocionalmente para ter clareza do que você deseja e conseguir se colocar. Não consegui, teve a conversa. Ok, se abra para ouvir o outro. Se abra para o encontro. Se abra para que isso seja uma construção dos dois, se for no caso do relacionamento. É minha relação com o meu trabalho. Então, se abra para arcar o preço desse trabalho. Para construir, para tomar decisões, para se posicionar. E, por último, manutenção. Essa última etapa da manutenção, o que é que ela vai exigir de mim, Lu? A manutenção vai me exigir maturidade. Quanto mais madura emocionalmente eu estou, mais eu consigo sustentar a manutenção, um processo longo, um comprometimento, criar raiz, sabe? Eu consigo sustentar, me aprofundar em algo. São as etapas. Não ocorre do dia para a noite. Você não tem...
Saia desse marketing de tudo rápido. Terapia não é processo sorrisal. Não acontece isso. Porque do mesmo tempo que você levou para se manter nesse lugar, você precisa de um tempo para visualizar um outro lugar que seria essa solução, se construir fazendo isso, ver como é que as pessoas vão se posicionar quando você começar a mudar, se fortalecer e continuar caminhando para isso. E isso leva um tempo. E, infelizmente, tempo é algo que ninguém está se relacionando muito, né? A gente só está monetizando o tempo. Mas a gente não está conseguindo apreciar o tempo. Então, o primeiro gesto de carinho, de amor com você, é você viver o seu processo com o tempo. É você se permitir sentir. Você se permitir olhar para você. Você ser honesta com você. Porque eu conheço mulheres que serem dona de casa não é um problema para ela. Ela está bem, ela está feliz. Então, sou eu que vou chegar para ela e para aquele sistema e dizer: não, você não pode. Você tem que equilibrar os dois pratinhos? Não. Enquanto vão ter mulheres que estão muito felizes no trabalho. E elas têm a maneira delas de lidar com a maternidade. O que é que eu estou querendo trazer aqui? Como lá no nosso grupo, o link que mais bateu foi trabalho e finanças, por isso que eu estou trazendo esse tema. Nós somos já socialmente somos cobradas a ocupar um lugar em que eu exerço minha maternidade, eu conduzo esse meu lugar dentro da minha família, mas eu também agora estou sendo cobrada a dar resultados como profissional, a manter. E o que é que eu estou falando? O que é que faz esse lugar ser tão sobrecarregado, onde eu tenho que dar conta de tudo? Porque o casal dessa estrutura não tem uma comunicação clara. Eles não olham para essa estrutura, ficam numa expectativa. Eu espero que ela dê conta de tudo, e eu espero que ele mude e ele comece a me ajudar. Então, entende? Não tem essa troca de comunicação, eu fico numa expectativa e cobrando do outro. E isso se instala um conflito. E os dois vão se distanciando. No sistêmico, quanto mais enfraquecido está o casal, mais complicada vai ser a relação pai e mãe. O casal vem primeiro. Eu quero melhorar a qualidade pai e mãe, eu tenho que melhorar a qualidade casal, para esse casal estar fortalecido, unido, e não estar jogando dores no lugar do pai e da mãe, nem jogando dores nessas crianças. Para elas não entrarem em lugar de manter o casamento, não ser função delas, entendem o que eu quero dizer? Não ser função dessa criança manter o casamento. Várias dinâmicas podem acontecer. Então, por isso que o olhar sistêmico, eu olho para o sintoma dentro das relações, você dentro dessas relações, e não você, figura isolada, que está dizendo assim: ai, eu procrastino muito. Gente, eu falava isso direto. Gente, eu procrastino demais, não dá, tudo que é para minha empresa eu não faço, eu não consigo, eu não avanço. Ok, bebê, mas qual é a realidade que tu vive? Porque se você está procrastinando uma coisa, provavelmente você está se dedicando a outra. Ao que você está se dedicando? Aonde é que está a tua atenção? A gente até trabalhou isso no workshop Invest. Como é que está? Onde é que está distribuída a tua atenção? Como é que está isso? Como é que você está distribuindo? Por quê? Porque se eu pego, encho o meu dia inteiro com a agenda, com N coisas, e jogo trabalhar e cuidar da minha empresa, e nutrir a minha empresa às 10h30 da noite, quando as crianças dormem, e meu marido às vezes vai estar lá no fundo do juízo, reclamando porque eu não faço nada com ele, eu vou estar com qualidade, eu vou estar com uma entrega para essa empresa? Provavelmente eu já vou estar muito cansada, não vou me dedicar. Então, não tem certo, não tem errado. Tem o que é solução para você, tem o que é possível você fazer no momento que você está vivendo, e você se abrir com carinho para o seu tempo, mas se permitir trabalhar dentro desse tempo que você tem. Gente, dentro do meu horário, alguém está com alguma dúvida? Gostaria de me fazer alguma pergunta? Falem para mim. Deu uma luz, que bom, fico feliz.
Fico feliz que deu uma luz. A ideia é essa mesmo, da gente realizar essas trocas. Deixa eu desligar a gravação aqui.